Olá, pessoal. Hoje é dia 10/4, meu nome é Luciano Ayan, agora são as 8 horas da noite e 44 minutos. Eu vou fazer um apontamento breve aqui sobre dois pontos que aconteceram hoje, né? Nós aqui já estamos já há mais de um mês nesse isolamento dos infernos, né? Mas tem que ser assim, tá? Se a gente não quiser que esse Covid-19 se espalhe muito mais. O que a gente tem observado aí, eu tenho batido na tecla bastante, é a respeito da postura do presidente de não precisar se responsabilizar por nada, né? Enquanto ele pode ficar fazendo jogos de dissonância, de mensagens contraditórias, com ambiguidade, com duplo vínculo, interrupção de padrão, enquanto os governadores eles têm que se preocupar em conter a epidemia. Então fica muito fácil, né? Uma situação onde você tem um núcleo de poder com base no presidente, numa seita destrutiva que está na base, né, a seita bolsolavista, e não se preocupa com nada, só precisa gerar o caos o máximo que for possível. Né? Então não é um governo preocupado, principalmente na sua espinha dorsal, com um resultado tangível para a população. É um resultado de busca de colapso. Eu costumo dizer que esta direita que chegou ao poder, ela não tem uma visão, uma lógica moral típica de grupos políticos tradicionais. É uma lógica mais típica de terrorista. Quando eu falo que a lógica é de terrorista, pelo amor de Deus, não entendam errado. Eu não estou dizendo que são pessoas dispostas a praticar o terrorismo. Eles não são pessoas dispostas a praticar, a botar um colete com bombas e se explodir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são pessoas que elas não têm uma moral conectada com a moral da civilização. Eles vivem não para prestar satisfações para a população em geral, mas para sua bolha. Elas têm orgulho de ter o comportamento antissocial. Então, tecnicamente, é como se fosse uma Al-Qaeda, só que uma Al-Qaeda sem a disposição à violência. E isso leva, então, a um grupo que eles não têm muito o que entregar. Eles não têm um resultado tangível para entregar. Eles não são pessoas. Estou falando dessa direita que dá a espinha dorsal do governo. Eles não são pessoas preocupadas em sua imagem lá daqui 4 anos. Eles estão preocupados em tentar transferir, tentar causar o caos e ver se depois aí esse governo se reelege por mais 4 anos para ir mantendo os cargos dessas pessoas, mas o objetivo não é trazer alguma coisa de útil para a sociedade, mas buscar o caos, né? E essa tem sido a base do bolsolavismo. Então, o que esses caras têm para entregar? Eles têm linchamento. Eles têm basicamente linchamento. Então, assim como um grupo terrorista como a Al-Qaeda tem atentados terroristas, tem intimidação, tem o terror, o que eles têm? Eles não têm essa violência. Eles têm, então, o linchamento para poder entregar. E aí a gente observa no comportamento dessas pessoas essa total esse total desapego com as consequências do que eles pedem em relação ao Covid. Então sai todo mundo, não importa, deixa que esses governadores trabalhem, que enquanto isso a gente vai gerando caos aqui, gerando caos, caos e caos, e só isso. Né? Por isso que eu também tenho sido crítico aos governadores, que eles deviam colocar o presidente na parede para colocar uma consequência moral para esse tipo de atitude. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de hoje, tá? Antes de falar do presidente em si, né? A Sarah Winter, ela falou o seguinte: eu não sei se ela está no governo, se não está, mas já esteve, tá? Parece que ela esteve num gabinete da Damares e depois saiu, não sei onde ela está, né? Mas ela falou assim: ó, eu não saí na rua gritando "tô contigo, Sérgio Moro", para ver um ministro omisso. É, Moro, por favor, manifeste-se com relação às atitudes autoritárias e ditatoriais de Dória, Witzel e outros governadores. Contamos com o senhor, não nos decepcione. Isso aqui é uma convocação da Sarah Winter, que ela se orgulha de ter esse comportamento antissocial, eles precisam do comportamento antissocial, e tenta trazer o Sérgio Moro, que ele, mesmo que ele tenha sido um capacho do Bolsonaro, ele não pode ainda baixar esse nível e ir para o nível dessa turma do esgoto do bolsonavismo. Mas ela está fazendo a convocação. Então, primeiro, não existe nada de medida ditatorial de Dória, Witzel e de outros governadores. Claro que existem algumas ações, além do tom, que podem ser criticadas, como uma imagem que se viu aí de pegarem uma banhista
que estava na praia e leva lá para cadeia. Isso aí, sim, você pode criticar isso. Agora, não existe nada em relação à ação ditatorial. Isso é um papo furado, porque para tentar esconder as ações autoritárias e ditatoriais do Bolsonaro. Não que ele tenha conseguido converter o país numa autocracia, não é isto, né? Mas ele tem tido ações autoritárias e decisões autocráticas desde o começo do governo, porque ele está esticando a corda, está esgarçando, está tentando sempre fazer isso para poder causar um colapso em nossa democracia. Enfim, então esse tipo de conversa, né, da Sarah Winter mostra esse descompromisso mesmo com qualquer ação que seja relacionada a alguma coisa de entrega para a população. Eles não trabalham, essas pessoas, assim como fazem os grupos terroristas, eles não trabalham com algo construtivo. O que produz a Al-Qaeda? O que produz o ISIS, Estado Islâmico? O que produz o Boko Haram? Eles produzem destruição. É a mesma coisa que esta extrema-direita bolsolavista. Só tem caos para entregar. Né? O fato de você ter até ministérios para bolsolavistas significa que esse presidente não tem compromisso nenhum, então, com com a civilização em si. Ele não tem compromisso com o bem-estar dos brasileiros, ele tem compromisso com o caos. Né? E aí, isso tem sido visto na atitude do Bolsonaro do início ao fim desta. Vai ser até o final dessa pandemia, ele não vai mudar, ele precisa causar o máximo de caos, o máximo de confusão, o máximo. Ele tem que realmente tensionar a civilização. Ele tem que fazer o seguinte: basicamente, o trabalho dele para esse setor bolsolavista é tirar das pessoas a qualquer noção do que é uma vida em civilização. E defender, então, uma vida com base na selvageria, com base na intimidação, com base na postura autoritária, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E por isso que ele se preocupa tanto em mostrar que ele tem direitos especiais. Ele não segue uma moral que é a mesma moral que se você prega para as outras pessoas. Então, hoje, ele foi numa drogaria em Brasília e ele não seguiu protocolo nenhum. Então, ele estava retornando do Hospital das Forças Armadas, né, e foi comprar medicamento na Drogaria Rosário. É uma rede de lojas. Eu não sei se essa é uma rede específica do Estado, né, mas é uma das redes, acho que é a loja número 104. E ele contrariu normas da saúde, existia ali o local onde você podia passar, né? A questão de você ter contato ou não com outras pessoas. Ele quebrou todos os protocolos, tá? Por que ele faz isso, gente? É porque ele é bobinho? Ele é doidinho? Será que ele tá com problema de cabeça? Não, não é. É porque ele é esperto, né? Então ele vai mostrando para as pessoas que ele tem direitos especiais. E aí, por isso que é minha crítica aos governadores. Eles não colocam um preço nisso. Então, eles ficam fazendo o seu trabalho, né? Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho de lutar para conter a epidemia. Se esse cara ficar sabotando e tenta gerar o caos, eu vou fingir que eu não estou vendo nada. Isso eu acho também imoral. Eu acho que os governadores têm que ser cobrados para não deixar que a vida do Bolsonaro fique tão fácil enquanto ele está gerando o caos, né? Então, aí ele começa a brincar com as palavras, né? E falou assim, não, depois de quebrar o cordão de isolamento, né? Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir. Isso aqui é uma manipulação nojenta de termos, porque, na verdade, se você tem regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, aliás, que ele não faz questão de não seguir numa grande palhaçada, ele é o único presidente do mundo que fica com essa zona, né? Porque é o único presidente que é sectário de tons destrutivos, né? O objetivo dele é gerar caos, para capitalizar e se dar bem, né? Enquanto os outros ficam aí dando moleza para ele. Isso tem que parar. Então, ele fica brincando. E chegou um ponto que os jornalistas, alguns repórteres, fotógrafos, né, foram atrás para fotografar. Eu achei uma bata de uma cagada também por parte dos fotógrafos. Porque, peraí, se tem a questão de isolamento, evitar aglomeração, por que vocês também, jornalistas, estavam fazendo? Aí ele, como é esperto, ele falou o seguinte, aí, tá vendo? Aqui, ó, olha só, esse pessoal não segue o isolamento aqui, as regras de isolamento. Quer dizer, olhem como é o jogo do Bolsonaro, olha a baixaria.
ele não segue as regras, pede que os seus partidários não sigam as regras, não, saiam às ruas, né? Vamos lá, vamos, se manifestem, eu vou junto, eu vou abraçar vocês, como ele já fez algumas vezes, né? Aí se os jornalistas, eles quebram as regras, em vez dele ter uma postura de um líder, que ele não é, ele não pode ser mais, né? Em vez de ter a postura de um líder e falar o seguinte, olha aqui, isso aqui, a regra é para todo mundo, inclusive para mim, inclusive para os que me apoiam e para vocês. Ele não pode falar isso. Então ele fez um post satirizando os jornalistas, dizendo eles não seguem as regras. O que ele está dizendo aí? Existem as regras só para aqueles que não são do meu lado. Para mim, não existem regras. Né? E esta palhaçada tem seguido aí, né? E ele ainda está precisando tomar um enquadro dos setores civilizados dessa sociedade. Caso contrário, o negócio é aquilo que eu estou falando. É esperar qual é o nível de habilidade que ele vai ter na geração de caos, ver o número de mortos que nós vamos ter e se as pessoas vão ficar confusas ou não. Dependendo do nível de confusão que as pessoas estiverem, a questão é ver se ele vai conseguir capitalizar isso bem. É isso que nós temos de futuro para o Brasil, né? A gente não consegue ter a dignidade suficiente para exigir de Bolsonaro que este comportamento sujo, esse comportamento imoral, esse comportamento típico de sectário destrutivo, ele pare. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que causar, então, cada vez mais caos, confusão, usar mensagens contraditórias como ele usou hoje, né, em relação aos repórteres do tipo, ué, cadê a regra? Segue a regra aí, segue a regra aí. Aí depois ele vai, não segue a regra. Mensagem contraditória. Ele está o quê? Gerando dissonância para poder dizer subconscientemente para as pessoas: regras não existem para mim. Regras existem só para aqueles que estão contra mim. É isto, então, que nós temos, né, em termos de projeto de direita. Não precisa ter projeto, então, ele só precisa gerar esse tipo de exploração, abuso, tomar ações autoritárias, ser contraditório e impor essa contradição sobre os outros, e surfando e dando risada, e que venha, então, né, então, eu acho que o caos na saúde, ele tende, sim, a acontecer. Agora só vamos ver como é que nós vamos reagir a isso, né? Por enquanto, o jogo ainda está muito fácil para o Bolsonaro. Essa facilidade dele fazer esse tipo de coisa, de não precisar seguir regra nenhuma, é algo muito perigoso. Eu acho que os setores democráticos estão brincando com fogo faz muito tempo, né? E é igual, assim, a lógica que essas pessoas têm, esses sectários têm, é a mesma lógica de um terrorista. Ficam brincando, brincando, brincando. Chega numa hora, ai meu Deus, o que aconteceu? Agora, né, agora foi um pouco longe demais, né? Então vamos tomar muito cuidado com essas baixarias, com esses jogos de dissonância, porque tá demais, né? O presidente, ele tem que ser colocado na parede. Ou é para seguir o protocolo ou não é. Não é para ficar falando, não, agora não é protocolo, agora é. Não, agora não é. Agora é. Agora não, isso aí então, quer dizer, então é falta de responsabilidade. Certo? Então, mais responsabilidade e exijam a sugestão, né? Eu acho que vai demorar ainda um pouquinho para o pessoal criar consciência. Brequem esses joguinhos de dissonância do presidente, tá? Porque tá demais. Beleza? Caso contrário, ele não se importa e, infelizmente, nós estamos dizendo para ele: você não precisa se importar. Né? É aquilo que parece aquele princípio caótica, né? Divirta-se com o caos e destrua o quanto você conseguir, né? E surfe nas ondas do caos, né? Porque a destruição é positiva. É isso que eles estão seguindo, essa lógica, né? Enquanto a gente não interromper, certo? Então é isso aí, essa mensagem eu queria passar hoje. Ainda vou gravar aqui a parte 5 da série sobre as regras do bolsolavismo. Hoje sobre linguagem carregada, tá certo? Valeu, gente. Até mais.